Nesta primeira aula prática, nós vamos examinar características microscópicas de lutitos. Neste lutito, podemos ver em pequeno aumento a característica extinção comum, que nós chamamos de fissilidade óptica, produzida pela orientação paralela das lamelas de argila na fábrica. Quando estamos paralelos ao analisador ou ao polarizador, nós vemos uma extinção geral das lamelas de argila, dando uma iluminação menor, e a 45 graus do analisador, nós vemos então uma iluminação maior da rocha. Essa fissilidade óptica, como chamamos, corresponde então à fissilidade física, partição da rocha caracteristicamente irregular, dada por essa orientação. Nesse mesmo lutito, nós vemos então alguns moldes de organismos, no caso homonoides. Nós vemos um desses moldes aqui em corte transversal, no qual grande parte do carbonato da concha já foi dissolvido ou recristalizado. E nós temos alguns espaços então vazios agora, dentro da orientação geral dessa rocha. Nós temos, em detalhe, a disposição então dos materiais argilosos. Nós temos algum silt, e nós temos também grande quantidade de pirita microcristalina e framboidal. Os framboides de pirita correspondem a essas bolinhas, que se olharmos no microscópio eletrônico de varredura, vamos revelar então aquele material framboidal, porque nós temos grande quantidade de matéria orgânica amorfa, que dá cor acastanhada escura, que está misturada então às argilominerais, e também alguns organismos plantônicos, esses materiais amarelos que vocês veem aqui são então algas plantônicas, que estão compactadas junto com as argilas. Neste outro lutito, nós vemos de novo a mesma orientação geral da fábrica, com o giro do platina, uma passagem iluminada para extinta, então fissilidade óptica. Nós temos então um folhelho com essa característica fissilidade óptica, que também apresenta, nesse caso, importante laminação, cor escura, preto em luz natural, na amostra macro, com algumas perturbações locais da laminação, dada provavelmente por alguma bioturbação. Nós vemos agora, com polarizadores descruzados, essa laminação dada basicamente pelo teor de matéria orgânica amorfa, que está junto com as argilas. Não existe variação granulométrica nessa rocha, todo o material é tamanho argila, apenas uma variação então do teor de matéria orgânica, que corresponde provavelmente a períodos de maior ou menor produtividade orgânica na coluna d'água. Este outro folhelho não tem laminação marcante, também tem essa extinção geral, que nós chamamos de fissilidade óptica, como extinção geral, dada pela orientação paralela das argilas na fábrica. Nós vemos em detalhe aqui a matéria orgânica amorfa misturada com as argilas, então nessa coloração acastanhada, e também fragmentos de matéria orgânica carbonosa, então esses fragmentos achatados aqui de matéria orgânica carbonosa de cor preta, como alguma pirita também framboidal, que aparece localmente, junto com essas concentrações de matéria orgânica carbonosa através das bactérias redutoras de sulfato, como nós vimos, que produzem então H2S para formar essa pirita framboidal. Outro exemplo de folhelho, nesse caso nós temos uma grande concentração de matéria orgânica. Esse folhelho é um folhelho gerador de petróleo, com enorme quantidade de matéria orgânica, ele dá uma cor preta, bastante escura, com lentes de concentração de carbonato, precipitados ao longo então da orientação da fábrica, e também com organismos carbonáticos. Nós temos foraminíferos plantônicos, com essas câmaras esféricas, de diferentes tamanhos, desde bem pequenos até maiores, nessa rocha. Detalhe de um desses foraminíferos plantônicos, nós temos a parede, preenchimento interno da câmara por calcita. Alguns desses foraminíferos estão, no entanto, preenchidos por pirita. Nós temos também alguns ostracoides, que são essas conchas curvas.
e alguma cimentação por carbonato também dentro dessas conchas, e também calcita se formando como lentes ao longo da fábrica dessa rocha. Outro folhelho ainda, também muito rico em matéria orgânica, com uma laminação marcante pela distribuição da matéria orgânica, com lentes de carbonato e também esses esferulitos de carbonato. Os esferulitos são feitos de siderita, carbonato de ferro, as lentes são de calcita. Nós temos também alguns bioclastos fosfáticos, né, pequenas espinhas de peixe, e alguma pirita. Nós vemos aqui grande quantidade de matéria orgânica amorfa marrom, misturando-se com as argilas, e alguma pirita framboidal bem fina, disseminada. E detalhe aqui da siderita, formando esferulitos, né? Esses esferulitos estão se coalescendo ao longo de alguns níveis, né, formando essas concentrações. É comum a presença então de siderita esferulítica em rochas com muita matéria orgânica. Essa rocha, como você pode ver, não tem uma orientação geral, paralela dos argilominerais da sua fábrica. Portanto, não é um folhelho, mas um argilito, basicamente, tamanho argila, partículas, muito poucas partículas tamanho silt, uma aqui, outra ali apenas, alguma mica. Né? Nós vemos grande quantidade de pirita nessa rocha, microcristalina e framboidal. E nós vemos também alguns organismos, nesse caso acritarcas, são micro-organismos característicos do proterozoico superior e do paleozoico inferior, com um esqueleto com uma composição orgânica, então essas cores castanhas características, e também grande quantidade de carbonato microcristalino, provavelmente dolomita nessa rocha, são cristais mais ou menos romboédricos, dá para se ver em diversos lugares, disseminada junto com a pirita também, junto com as argilas nessa rocha. Temos muito poucos grãos de silt, então essa rocha é chamada então de um argilito, uma rocha essencialmente argilosa sem fissilidade. Já aqui nós temos teores similares de argila e de silt, portanto a rocha seria um lamito, com uma laminação marcante. Nós temos bioturbação bastante visível nessa rocha. Nós temos argila, silt de quartzo e carbonato em grande quantidade, substituindo os materiais, e também pirita macrocristalina, pirita grossa, substituindo localmente essa rocha. Esse outro lamito aqui tem uma laminação mais sutil, dada pela concentração de micas e outros grãos, principalmente. Nós vemos aqui os grãos de silt, de quartzo e de micas. Temos também argilominerais, é claro, misturados com esse grão de silt, esse lamito. Em detalhe, nós podemos ver as micas, diversos grãos de forma achatada, e grãos verdes, que provavelmente correspondem a glauconitas, temos pelóides de glauconita. Neste outro lamito, nós temos de novo alguma laminação dada pelo teor de silt em relação ao teor de argila. Então temos lâminas com predomínio síltico e lâminas com predomínio argiloso, com certa ondulação, certo cruzamento das laminações, definidos então por essas proporções. Manchas de cimento carbonático aparecem principalmente nos níveis de predomínio síltico. Nós temos grande quantidade de micas também, né, junto com os grãos de quartzo e feldspatos, nesses níveis sílticos. Outro lamito, então, nesse caso não laminado, com grande quantidade de micas e de pirita, nós temos grande quantidade de pirita nessa rocha. As micas estão parcialmente substituídas por caulinita, e estão expandidas, então vem essas cores mais desbotadas, de primeira ordem, as micas então caulinizadas. E nós temos grande quantidade de pirita, e a pirita tem um halo tipicamente acastanhado ao redor, dado pela oxidação superficial da amostra. Nós vemos aqui a pirita, né, com esses halos castanhos de oxidação. Grande quantidade de pirita nessa rocha. Vemos outro lamito aqui com laminação mais ou menos lenticular.
e com uma quantidade muito grande de dolomita, que está substituindo o material argiloso, e também pelóides carbonáticos substituídos, bolas, né? Pequenos partículas com formato arredondado, substituídos por dolomita. Nós temos também alguns bioclastos de ostracoide, principalmente deformados pela compactação e substituídos pela dolomita. Grande quantidade de dolomita microcristalina, substituindo o material argiloso. Agora nós temos um siltito, uma rocha essencialmente composta por tamanho síltico, avermelhado, maciço, sem laminação, que está cimentado principalmente por carbonato. O carbonato está formando essas manchas de cimento de calcita, que estão então substituindo os grãos, corroendo os grãos. E nós temos nessa rocha grande quantidade de hematita em forma criptocristalina ou microcristalina, um monte de pequenos cristais de hematita que estão substituindo os grãos de minerais pesados com ferro, e também disseminada entre os grãos, dando uma cor avermelhada distinta para esse siltito. Grande quantidade de grãos de minerais pesados nesse siltito, diferentes minerais pesados. Outro siltito vermelho, nesse caso laminado, com uma estratificação, laminação irregular, muito rico em micas. Nós temos todas essas lamelas de mica em corte transversal, com carbonato cimentando também. E nós temos uma cimentação então heterogênea por esse carbonato, que também está substituindo parcialmente alguns grãos. Tem grãos substituídos por hematita também, dando então essa cor avermelhada característica. Nós temos outro siltito, quase um arenito, já muito fino, com laminação cruzada, acanalada na amostra macro. Nós vemos níveis escuros definidos pela concentração de micas cloitizadas e de minerais pesados. Nós vemos aqui os minerais pesados cloitizados e as micas cloitizadas, dando uma cor esverdeada característica a essa amostra. Outro siltito arenito, com laminação pela distribuição principalmente do cimento carbonático e dióxido de ferro, e da granulometria também. Então nós temos essas manchas poiquilotópicas, grandes cristais de carbonato, que estão substituindo e cimentando os grãos. Em detalhe aqui nós vemos a cimentação carbonática, disposição poiquilotópica, os cristais de cimento são maiores que o tamanho dos grãos, e cada cristal então está cimentando diversos grãos, substituindo muitas vezes, corroendo os grãos bastante intensamente em alguns lugares. Agora nós vemos um siltito argiloso arenoso com níveis argilosos deformados, a superfície desses níveis com uma deformação vergente, por arrasto do gelo. Essa é uma rocha de origem glacial. Temos alguns grãos muito angulosos de areia pingados nessa rocha, provavelmente pingados então pelo degelo. Outro siltito com laminação distinta, muito rico em micas. Temos níveis de concentração de micas e de fragmentos carbonosos também. E nós temos então formação de pirita grossa nesse siltito, corroendo todos os grãos, substituindo todos os grãos onde se formaram. Nós temos cimentação heterogênea por calcita, poiquilotópica mais ou menos, que também substituindo os grãos, além de cimentá-los, e grande quantidade também, de novo, de pirita microcristalina, provavelmente relacionada à presença de grande quantidade de fragmentos carbonosos, condições redutoras, redução de sulfato, para formar essa pirita. A pirita, em outros lugares, aparece de uma forma bastante grossa, corrosiva, como grandes cristais euédricos, que substituíram todos os grãos, com alguns grãos apenas preservados no meio desses cristais. Grande substituição, então, dos grãos da pirita nesses lugares. Suporte adicional para essa parte prática dos lutitos, o capítulo de lutitos, Mud Rocks, no Atlas de Umeacholi et al. Será examinado, mas atenção nas nossas aulas práticas, na nossa aula prática de lutitos.
Obrigado.